Olá, meu nome é Ricardo Olivoto Solato e eu vou falar um pouquinho sobre a atividade da disciplina de Inteligência Artificial que foi proposta para a gente. Essa atividade consiste em implementar um controlador fuzzy em uma seguinte planta. A planta a qual será implementado o controlador fuzzy será a seguinte: 1,2 vezes e elevado a menos s dividido por 10s mais 1, onde temos um ganho de 1,2, um atraso de 1 e um tal de 10. Trazendo para o Simulink, a planta fica da seguinte maneira: temos a nossa entrada, que seria o nosso set point no caso, a nossa realimentação da saída negativa, a qual seria o erro do set point menos o que está sendo encontrado, a parte proporcional, a parte derivativa e a parte integrativa do erro. Aí temos um ZOH para fazer a amostragem como se fosse um sistema discreto. O controlador fuzzy, que será apresentado a seguir, um ganho de set, que foi qual se melhor encaixou para a configuração dessa planta, o atraso implementado e a função de transferência citada acima. O controlador fuzzy utilizado foi o seguinte, onde temos as entradas proporcional, derivativa e integrativa identificadas por E de erro, derivativo do erro e integral do erro. Aqui, o controlador fuzzy com as suas respectivas regras e a saída, de acordo com as suas respostas programadas. Os parâmetros do erro proporcional, do derivativo e do integral do erro estão nas figuras 3, 4, 5 e 6. Então, na figura 3, temos a parte positiva da parte proporcional do erro. Então, ela vai de um range de menos 1 a 1, onde essa parte positiva é um triângulo que tem uma extremidade em menos 0,5, o seu pico em 1 e a outra extremidade em 1,8. Na parte negativa do proporcional do erro, temos no triângulo da parte negativa, um range de menos 1 a 1, uma extremidade do triângulo em menos 1,8, o pico do triângulo em menos 1 e a outra parte em 0,22. Tanto na parte derivativa quanto na parte integrativa foram dimensionados simetricamente as duas partes, então o valor de negativo e positivo só se inverte esse valor aqui no caso. Então ele tem uma extremidade em menos 1,8, o pico em 1 e a outra ponta lá em 2. O positivo é ao contrário, ele vai ter essa ponta aqui em menos 2, esse pico em 1 e a outra ponta em 1,8. Isso é válido também para o integrativo, onde temos um range de menos 1 a 1 também, nos dois, é válido citar isso, onde ele tem no negativo uma extremidade em menos 1,8, o pico em menos 1 e ele termina em 0. O positivo, mesma coisa, ele começa em 0, tem um pico em 1 e a outra ponta em 1,8. A parte da programação das saídas ficou com três funções triângulo, a parte negativa, 0 e a positiva, que identificados pelas figuras 7 e 8. Então, na parte negativa e positiva, temos dois triângulos simétricos, válido igual à parte derivativa e integrativa, onde temos uma extremidade em menos 1,8, o pico em menos 1 e a outra extremidade aqui em menos 0,05. O positivo também é assim, só que ele começa em 0,05, pico em 1 e a outra extremidade em 1,8. Sempre ressaltando que o range utilizado está sendo de menos 1 a 1. Na parte do triângulo, da parte 0 dessa função, temos uma extremidade em menos 0,5, pico em 0 e a outra extremidade em 0,5. A parte das regras do controlador fuzzy foram as seguintes da figura 9. Como essas regras, além de estar um pouco pequena a imagem, elas podem ser resumidas de acordo com a tabela 1, porque aí ela sai do texto e vem como se fosse uma tabela binária. Então temos as regras numeradas de 1 a 12 como na figura 9. Então a parte do erro proporcional. Eu combinei de 2 em 2 porque algumas regras que eu tentei fazer com os três em conjunto, elas não obtiveram sucesso com apenas duas partes de cada vez teve. Então eu utilizei da seguinte forma. As 4 primeiras regras foram as mesmas usadas que o professor passou em aula, onde temos o erro proporcional negativo, esse menos 1 é para indicar negativo, o 0 para indicar a saída 0 e o 1 indicando a parte positiva. Então, se o proporcional for negativo, derivativo negativo, a saída é negativa. Se um dos dois variar, sendo positivo ou negativo, negativo ou positivo, a saída vai ser 0. Se ambas as partes forem 1, a saída vai ser positiva. Isso é válido para todos, então na combinação do proporcional com o derivativo, do proporcional com o integrativo e do derivativo com o integral, ele segue essa mesma regra. Se ambas as partes forem negativo, ele é negativo. Se tiver alguma variação, a saída é 0, e se as duas forem positivas, a saída também será positiva. Implementando o controlador discreto na planta da figura 1, tivemos a seguinte resposta da figura 10. Então temos em azul a entrada integral e a resposta do nosso sistema em vermelho. Pode-se perceber que, conferindo esse gráfico, temos um overshoot de aproximadamente 7,3%, um parâmetro de tempo de acomodação em que o erro ficou mais ou menos 2%, de 10,98 segundos,
e um erro em regime permanente de quase zero, de aproximadamente 0,0018%. Algumas conclusões levantadas enquanto se fazia o experimento foram as seguintes: que alterando os valores do parâmetro proporcional, percebeu-se que quando mais se aproximar de zero a extremidade do triângulo, ou seja, a extremidade mais positiva do triângulo, mais oscilatório o sistema apresentava, porém chegava mais próximo de zerar o erro em regime. Alterando-se os parâmetros da parte derivativa, percebeu-se que com valores maiores nas extremidades dos triângulos, o sistema ficava mais rápido e compensava os oscilatórios gerados pela parte proporcional. Na parte integrativa, ao alterar os valores, percebeu poucas mudanças, tais como uma leve diminuição do erro em regime, porém quanto maior, mais lento o sistema ficava. Ou seja, ele não interferia tanto no sistema, ele sim ajudava na parte do erro em regime, porém o sistema ficava muito lento quanto maior fosse a parte integrativa. Alterando-se os valores do parâmetro zero da saída, percebeu-se que quanto mais distante de zero as extremidades do triângulo, menor era o oscilatório do sistema. Então, aquele menos 0,5, 0 e 0,5, se eu aumentasse aquele range, ele tendia a diminuir o oscilatório, porém o sistema também ficava mais lento. Com isso, teve que se conciliar a parte de saída e do erro proporcional, devido a compensar um o outro. Então, poderia aumentar o tamanho do triângulo na parte zero e aproximar os valores do erro proporcional de zero para se obter a melhor resposta. Na parte de simulação, temos o programa feito em MATLAB de acordo com a aula, e aqui o nosso controlador no nosso workspace para ele poder funcionar no Simulink. Aqui no Simulink, eu venho no parâmetro fuzzy, coloco o meu controlador que está lá no workspace, aí eu coloco para rodar. Quando ele rodar, ele vai mostrar as minhas regras interferindo na saída. Só que eu não preciso necessariamente verificar isso. Então aqui tem as variações e o que cada variação está causando na saída para a saída ser somada e dar uma resposta para mim. Se eu fechar, ele vai melhorar o meu tempo de processamento, então ele vai aumentar e dar uma resposta mais rápida. Quando ele der essa resposta mais rápida, eu posso vir aqui no Scope, dar 2 cliques em cima dele, ele vai abrir o gráfico da saída para mim, que foi a mesma apresentada na figura 10.